Senhor presidente, nobres pares e colegas vereadores, o tema que me traz hoje à tribuna, é um tema que tem um grande impacto e está relacionado à educação, e é a situação em que se encontra a Escola Estadual Cristóvão de Mendonça. Vou pedir, então, para mostrarem, Então, o Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendonça completa 89 anos, tem um terreno de 25 mil metros quadrados, 8.314 destes metros quadrados, então, de área construída, e possui o maior auditório de Caxias do Sul. Bom, se a gente fizer um histórico, vou pedir para focar em mim novamente, com relação ao Cristóvão de Mendonça, ele foi fundado em 15 de junho de 1930, com o nome Escola Complementar de Caxias do Sul, durante, então, o período de Getúlio Vargas. Em 1943, passou a se chamar Escola Normal Duque de Caxias e não ficava onde hoje é o Cristóvão, ele ficava na região central, e ele foi, então, para a parte do cinquentenário no ano de 1961. Cabe ressaltar aqui que o Cristóvão de Mendonça foi a primeira instituição de ensino aqui de Caxias do Sul a oferecer um magistério. E também possui o maior auditório de Caxias do Sul, com mais de 1.000 assentos. Auditório esses, colegas vereadores, que em outros momentos a escola podia utilizar, alugando para fazer eventos, para cuidar da manutenção dessas áreas do prédio, mas que desde 2013 está interditado, Então, a gente observa que essa escola vem passando por inúmeras dificuldades, a necessidade de melhorias vem sendo apontada desde o ano de 2009, e nós estamos 10 anos depois e ainda estamos nessa pauta, Bom, além da interdição, a gente fazendo um histórico, em 2012, a gente teve a situação do PNO, que era o Plano de Necessidade de Obras. Vou pedir para focar em mim novamente. Esse programa ele foi, então, lançado, porém extinto. Eram mais de 2.000 escolas que tinham a necessidade de obras, obras emergenciais, porém, vários problemas foram persistindo, o programa não deu certo, e as escolas, então, não foram atendidas. Em 2016, houveram as ocupações, que foi um movimento de diversos estudantes da rede pública, que estavam reivindicando melhores condições estruturais das suas escolas e também administrativa. Aquela época, em Caxias do Sul, não foi diferente, os diversos alunos se mobilizaram, durante várias noites ocuparam as escolas, não saíram, houve toda uma preocupação, e acabou que o Ministério Público também interveio, e fez um TAC, um termo de cooperação, de ajustamento e cooperação com o governo do Estado, a fim de promover a reforma das estruturas. Isso aconteceu em 2016, que houve essas promessas de reforma que até então não se cumpriram. Em 2018, o governo, então, do Estado, a partir de recursos oriundos do BIRD, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, dispunha de verbas que permitiriam a reforma. Ocorre que, em virtude da complexidade da reforma e também das inúmeras burocracias envolvidas em uma obra dessa magnitude, devido aos atrasos na execução do projeto e da reforma, acabou não acontecendo isso que estava previsto. Então, o recurso estaria disponível apenas até o início de 2019. Que também acabou vindo com a situação da troca do governo Sartori para o governo do Eduardo Leite, e também a troca, então, respectiva dos demais secretários. Com o decreto de contenção de gastos do Estado, houve a suspensão da licitação para essa reforma, e a realidade hoje
é que os nossos alunos aqui do município que frequentam o Cristóvão de Mendonça, alunos esses que hoje são menos de 1.000 estudantes, numa escola que tem capacidade para em torno de 5.000 estudantes, hoje os professores estão desassistidos, os alunos estão também desassistidos, a gente não observa, né, uma melhora, um consequente comprometimento do governo do Estado, da Secretaria de Educação, no sentido de promover essas obras, né? Para se ter uma ideia, e acho que isso é bem importante ressaltar, colega Felipe, em 2012, o custo estimado das obras necessárias no Cristóvão de Mendonça era de 5 milhões, em 2012. Agora, colegas vereadores, esse custo, né, segundo o último projeto que foi realizado, foi para 30 milhões. Ou seja, é natural que quando a gente tem uma obra, uma infiltração, um problema elétrico, se você corrige isso logo no início, você tem uma situação. Agora, 7 anos depois, essas obras de 5 milhões foram para 30 milhões. Então, a gente lamenta realmente a situação em que se encontram os nossos alunos, e embora seja um assunto do governo do Estado, afeta sim diretamente a população de Caxias do Sul, esses alunos, e cabe ressaltar então aqui, né, e eu peço a ajuda do nosso presidente da Comissão de Educação, que todos nós aqui temos sim representantes na Assembleia Legislativa, e que nós precisamos fazer um movimento no sentido de cobrar que isso tenha, de fato, algum final, né? Porque as pessoas que lá trabalham, que lá diariamente convivem, os alunos estão desassistidos. Eu vou pedir para mostrar, então, a verba de manutenção que a escola recebe, né? Que é por quadrimestre, 6,8 mil. E também, né, a informação que a diretora Roseli nos passou aqui, mesmo as obras emergenciais, Boa parte, vereador. Tem prazo de um ano para iniciarem. Então, nós estamos em 2019, nós estamos, né, é necessário, o governo afirma que é necessário que se refaça o projeto, porque 30 milhões, eles entendem que o governo do Estado não dispõe desse valor e não vai aplicar esse valor. Então, é necessário que se comece um novo projeto, para que se veja qual será o valor estimado, e mesmo aquilo que é emergencial, não tem data para iniciar em menos de um ano. Então, essa é a situação em que se encontram as nossas escolas. E eu sempre costumo dizer, como ex-aluna, inclusive, do Cristóvão de Mendonça, que muitas pessoas passaram por lá. É uma instituição referência. O seu à parte, vereador Kiko. Vereador Tatiana, esse assunto que a senhora traz é recorrente há muitos anos, né? Todos os prefeitos, governadores, presidentes se elegem falando da educação, né? Faz a campanha falando de educação, falando de saúde, segurança, e a coisa vai piorando cada vez mais, né? Mas, outra vez eu falei, por que os governos, por que eles que têm bastante imóveis sendo abandonados do Estado, sendo usados por entidades, por empresas, por que eles não permutam? Por que não vende? Permutam com empresas que possam recuperar essas escolas, que possam construir escolas novas. Por que não? O governador Sartori começou fazendo a permuta para ter um presídio novo. Escola não pode? Não pode? Deveria. Fica a pergunta, né, verdade? Então, a gente fica bem triste, né? E eu venho fazer esse apelo a todos os demais vereadores para que a gente faça esse movimento no sentido de nos unirmos, de cobrarmos dos nossos deputados estaduais, de pressionarmos a Secretaria de Educação do Estado, porque são inúmeras as pessoas, né? E esse trabalho em educação que se presta, ele é fundamental. A gente não pode querer uma sociedade melhor sem investir em educação. E eu sempre digo que o melhor caminho para a gente ter segurança e qualidade é o investimento em educação. Isso volta para a gente. Seu à parte, vereadora Paula. Vereadora Tati, só para lembrar que foi encaminhado, né, uma sugestão ao governo do Estado, e sentamos junto ao secretário de Educação, que a gente pudesse ter uma alteração na legislação que permitisse a permuta, né, em obras, em reforma.
assim como já acontece hoje em prédios novos. E nós estivemos visitando o secretário meses atrás, na companhia, inclusive, do procurador, né, do Estado, e com um empresário que se propunha a fazer essa reforma. A gente estivemos em contato com o secretário no final da semana passada, estamos para agendar uma reunião para ver o andamento, e temos, inclusive, um protocolo cadastrado com esse pedido, um PROA, no caso. Então, é um assunto que está encaminhado, mas esse apoio da Assembleia vai ser fundamental caso, de fato, se encaminhe uma legislação que aprove a permuta, porque hoje não tem dinheiro novo para isso, teríamos que buscar essa alternativa, que está encaminhada. Tá? Fico feliz com o seu retorno, vereadora Paula Iores, e a gente pede celeridade nessa situação, né? Porque uma escola que já teve a capacidade de abrigar 5.000 estudantes, que hoje está com 1.000 estudantes, um auditório interditado, salas de aula interditadas, tudo isso representa um perigo, né? E, de fato, contraria o nosso discurso de que a educação é prioridade, né? Então, acho que vale a pena lembrar algumas personalidades também que já passaram pelo Cristóvão de Mendonça, como o nosso Luiz Felipe Scolari, o Tite, Germano Rigoto também estudou lá, o Mansueto de Castro Serafini, nossa ex-primeira-dama Maria Helena Sartori. Então, muitos de nós, né, inclusive enquanto vereadores, também estiveram lá, assim como eu estive, e no início do ano, inclusive com outras pessoas, estivemos no mutirão auxiliando, né? Então, a gente, enquanto comunidade, a gente, enquanto agentes políticos que somos, precisamos estar atentos à demanda da população. Era isso, muito obrigada.